Graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre todos nesta manhã. Este é um momento memorável para nós cristãos, uma das festas mais significativas, mais importantes, de profundo caráter espiritual, a Páscoa do Senhor. Não é um momento qualquer, não é um momento que possa ser substituído pelo comércio, o comércio que zomba do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, do comércio que diminui o peso e a tortura da cruz, a dor que ela provocou no Filho de Deus, o comércio que distorce o real intento de Deus em enviar o seu Filho a este mundo para que morresse por nós naquela cruz cruenta, sangrenta do Calvário. O comércio que substitui o Cordeiro Santo de Deus por coelhinhos. O comércio multicolorido que perdeu o amargor da cruz. Nós cristãos precisamos nos levantar veementemente contra esta afronta à cruz de Cristo, que é a maneira como a nossa geração celebra a Páscoa. Eu chego ao ponto de imaginar que nós cristãos talvez devêssemos fazer um jejum de chocolate 2, 3 semanas antes da Páscoa. Não há nada demais em comer chocolate, mas dizer que a Páscoa do Senhor é celebrada com um ovo de Páscoa é uma afronta à cruz do Calvário. Pense nisso. Pense nisso. É mais uma daquelas artimanhas de Satanás de retirar o nosso foco, de arrancar de dentro de nós a grande responsabilidade que temos face à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Não estamos falando de uma festa qualquer, estamos falando da grande celebração da ressurreição do Senhor. Não é uma brincadeira, não é uma comemoração. O que temos ensinado para as nossas crianças, o que a partir de nós cristãos, os nossos filhos e netos e sobrinhos absorvem acerca deste momento tão importante e divisor de águas na história humana. A Bíblia conta para nós, de maneira minuciosa, os detalhes dos últimos momentos de Cristo Jesus aqui neste mundo. Mateus 26, a partir do verso 20, há uma importante narrativa sobre aquele último momento. Diz assim o texto sagrado, Mateus 26, a partir do verso 20. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles entristeceram-se muito e começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai
como acerca dele está escrito: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E Jesus respondeu: tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. E Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui, velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo 2ª vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora, repousai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantemos, saiamos daqui, eis que é chegado aquele que me trai. Eu não sei se você pode imaginar quanta angústia estava acumulada no coração de Cristo Jesus naquele momento. O Salvador do mundo, predestinado a nos resgatar dos nossos pecados, estava prestes a carregar sobre si o pecado de toda a humanidade. Todo ser humano teria os seus pecados convergidos na direção da cruz. A dor que estava sobre Jesus era mais do que uma dor física. Não era apenas a dor dos cravos, dos espinhos, da lança. Também não era um sentimento de vergonha por estar ele sendo desprezado, rejeitado, cuspido, maltratado pelos homens, traído pelos seus, por aqueles que estavam com ele, lançando a mão no prato dele.
tampouco a dor de Jesus tinha a ver com o fato de que os seus discípulos estavam sendo indiferentes àquele momento. Eles não conseguiam entender, eles não tinham visão espiritual, os seus olhos não conseguiam alcançar a dimensão do propósito de Deus naquele instante depositado sobre ele. Ninguém partilhava da dor de Jesus, ninguém entendia o que estava acontecendo de verdade dentro dele. Era ele e o Pai. Ele está só, ele se isola da multidão que não pode compreendê-lo, e leva os seus discípulos, mas nem todos os discípulos possuem tamanha afinidade com Jesus, então ele separa 3, e os 3 que ele separa, adormecem, e não conseguem perceber a dimensão daquele momento na história humana. Então Jesus é levado sozinho à presença do Pai, e com profunda dor, suando gotas de sangue, ele dá um brado: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E Jesus sabe qual é a resposta que vem de Deus. Ele sabe que para isso ele veio, e não há como escapar. Então Jesus assume a sua missão, toma sobre os seus ombros, caminha em direção à cruz e enfrenta aquela sexta-feira de grande horror. Aquela sexta-feira em que os céus se fenderam e os túmulos se abriram, e houve trevas sobre a face da terra, e houve a predominância do inferno, e Satanás e todos os seus agentes agora zombam do Filho de Deus e da cruz, porque enfim, imaginam que a morte o deteve, mas era só a sexta-feira. O domingo chegou, e a sexta-feira ficou para trás. O domingo chegou e gritou em alta voz: ele não é uma pessoa qualquer, ele é o Filho de Deus. Ele não é uma pessoa qualquer, ele é o Cordeiro Santo de Deus, que foi imolado sobre o altar, que foi imolado sobre o Calvário, e o seu sangue aspergido por toda a humanidade. Quem nele crê será salvo. Quando Paulo escreve à igreja de Gálatas, Paulo nos dá uma perspectiva impressionante sobre este momento tão singular. Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se por mim. Os discípulos não podiam compreender o que a morte de Jesus significava e o efeito da ressurreição sobre as suas vidas. Eles estavam adormecidos em seu sentimento, em suas percepções. Agora Paulo, que tem muito mais clareza, que foi um instrumento de Deus para trazer iluminação ao coração de tantas pessoas, de geração após geração, chegando até nós, faz com que nos exorta a voltarmos os nossos olhos para aquele momento da cruz e para o domingo da ressurreição. E Paulo diz assim: nós, enquanto cristãos, estamos inteiramente comprometidos com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós tomamos a sua morte sobre nós, nós morremos com Ele, nós somos crucificados com Cristo Jesus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, diz o apóstolo. Ele sabe o que aconteceu, ele tem discernimento claro sobre a sua mente. Jamais Paulo aceitaria a presunção e a vergonha da nossa sociedade
de dizer o que é a Páscoa. Jamais. Paulo diria, talvez se Paulo estivesse aqui, ele pegaria no rosto de cada um de nós e diria assim: tirem os seus olhos do mundo, olhem para a cruz. Tirem os seus olhos deste grande equívoco, deste terrível engano. Olhem para os céus. Vocês todos foram crucificados em Cristo Jesus. E assim como Ele ressuscitou no terceiro dia, todos irão ressuscitar na presença de Deus. E Paulo finaliza dizendo: então agora eu vivo não para mim. Eu não vivo mais para mim. Eu não quero viver para a minha própria vontade, eu não quero viver para os meus próprios desejos, eu não quero viver a minha própria vida independente de Deus, presunçosamente neste mundo, achando que eu posso dirigir a minha vida. Não, você não pode, eu não posso, nós não podemos. Paulo diz: eu não vivo mais para mim, mas enquanto eu tiver fôlego sobre a face da terra, eu vou viver para a glória daquele que morreu por mim. Eu vou viver para Ele, eu vou buscar a vontade dEle, eu vou buscar o querer dEle. Eu vou andar na sua presença, eu vou estar em comunhão com Ele, eu vou me esforçar para não adormecer nos momentos cruciais, nos momentos mais importantes, em que eu deveria estar velando na presença de Deus. Eu não vou adormecer, porque eu fui crucificado, os meus pecados foram cravados na cruz, o sangue de Jesus foi derramado sobre o meu coração. Eu fui totalmente purificado e lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Então eu quero viver a minha vida neste mundo, pautada na ressurreição de Jesus Cristo, Senhor. Aquela última noite, Jesus convida os seus discípulos para participarem da ceia do Senhor. Os discípulos acham que é uma refeição comum. Eles não conseguem perceber o valor de tudo aquilo. E no meio daquela refeição, que poderia ser uma refeição comum, Jesus toma o pão e lembra os discípulos de que Ele era o pão vindo do céu. De que assim como o pão seria esmagado entre os seus dentes, o corpo de Cristo seria esmagado na cruz do Calvário. Depois Jesus toma o vinho, dá graças por ele e faz os discípulos visualizarem a cor do seu sangue. Faz com que eles se lembrem de que eles foram comprados por um alto preço. Foram livres das garras do pecado, de Satanás, da culpa, do inferno. E pela misericórdia de Deus, por meio do sangue de Jesus, se tornaram participantes da glória celestial. Hoje nós vamos fazer o mesmo. Eu quero pedir que os pastores estejam aqui à frente comigo, para que nós possamos também receber esses dois elementos. A ceia substituiu a cerimônia da Páscoa. E a Páscoa foi instituída lá no Antigo Testamento, naquele momento, e a palavra Páscoa significa libertação que vem do Senhor. A Páscoa tinha a ver com aquele momento em que Deus definitivamente exerceu o seu juízo sobre Faraó, sobre todos os deuses do Egito, sobre o povo opressor, e arrancou dali o seu povo com grande poder e glória. E os judeus, por muitos anos, comemoraram a Páscoa como uma festa. Mas naquele dia especial, momentos antes da sua morte, Jesus serve a ceia. E Ele institui a ceia como um substitutivo da festa da Páscoa. E a ceia é um memorial, para que ninguém esqueça, como é a nossa tendência, para que ninguém seja indiferente, para que ninguém adormeça, para o fato de que Ele morreu na cruz do Calvário, de que Ele é o Cordeiro Santo de Deus, imolado sobre o altar, cujo sangue aspergido nos traz salvação e purificação.
Então abaixe sua cabeça neste momento, feche os seus olhos, pergunte para Deus: Deus, eu tenho sido indiferente com o Senhor? Senhor, eu tenho estado atento a este momento da história. Senhor, será que eu estou percebendo e compreendendo o que este momento significa? Senhor, será que há dentro do meu coração uma gratidão profunda, verdadeira, sincera pelo Senhor e um compromisso estabelecido com tua morte, com a tua ressurreição? Senhor, será que eu vivo para o Senhor, apenas para o Senhor? Eu pergunto a você que é um jovem, que é um adolescente, você está no auge da sua vida, ou pelo menos você imagina que está, e você é desafiado a se divertir no mundo. Me permita lhe dizer uma coisa, jovem, adolescente: o mundo não é um parque de diversão, o mundo é um campo de batalha. Você está no meio dela, e o tempo todo, você vai ser desafiado pelas coisas mais magníficas, mais extraordinárias, mais incríveis, a deixar de lado uma vida vivida aos pés da cruz de Cristo, e a se divertir, e a se entreter, e este entretenimento desvia o seu pensamento da cruz do Calvário. Jesus te chamou para que você viva uma vida de santidade na presença dEle, todos os dias da sua vida, todos os dias da sua história. Cada cristão, jovem, adolescente, adulto, idoso, não importa, nós somos chamados a viver em santificação na presença de Cristo Jesus. Então, antes de participar da ceia do Senhor, eu desafio você a orar, a concordar com o Espírito Santo de Deus naqueles pontos da sua vida e da sua história que precisam ser tratados por Deus. A dizer: é verdade, Senhor, eu tenho pecado contra o Senhor. A pedir perdão ao Senhor, a relembrar que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, e agora você não tem mais o direito de adormecer na presença do Senhor, mas tem que estar em estado de alerta, vigiando e buscando uma vida de santidade. Vamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Vamos confessar diante do Senhor os nossos pecados e participar deste momento tão especial para nós cristãos, a ceia do Senhor, o corpo de Cristo partido entre nós, o sangue do Cordeiro derramado sobre a nossa cabeça. Ore ao Senhor nesse instante, em nome de Jesus. Todos devem estar orando neste momento. Clame a graça do Senhor, clame por sua misericórdia sobre sua vida, sua história. Agradeça a Deus, porque não obstante Jesus tenha sido esmagado na sexta-feira, no domingo Ele ressuscitou. Aqueles que aqui estiverem, que estão em plena comunhão com o Senhor, que estão entendendo o significado deste momento histórico, que assumiram com Cristo Jesus um compromisso, que entregaram a Ele as suas vidas, submetendo-se a Ele, que estão vivendo em obediência a Cristo Jesus, em comunhão com Ele, que obedeceram, sendo batizados e dando o seu testemunho público de fé. Esses poderão participar da ceia do Senhor. Eu peço que você fique de pé onde você estiver, para que você possa receber o pão e o cálice e participar deste momento tão especial.
serão servidos os dois elementos juntos. Serão servidos vinho e pão. Só se assente quando você tiver recebido os dois elementos. Quando você receber os dois elementos, o pão e o vinho, você então se assentará em oração. Continue com sua cabeça baixa, continue com seus olhos fechados, em contrição na presença de Deus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração, recebe a adoração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do
trono de Deus, alegria profunda do meu coração. Recebe a adoração, Jesus, é digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Nós vamos orar neste momento enquanto o coro retorna. O pastor Newton vai orar conosco. A Letícia está com o microfone ali na mão. E o pastor Newton é surdo, tem realizado um trabalho muito interessante na vida da igreja, tem sido instrumento de Deus para alcançar uma população que tem sido considerada uma das, dentre as 7 ainda não alcançadas no Brasil, que é a comunidade de surdos. Louvado seja Deus por isso. Ele vai orar neste momento e a esposa dele, Letícia, vai traduzir essa oração para aqueles que ouvem. E todos os surdos o verão, orando ao Senhor, agradecendo pelo corpo de Jesus, pelo seu sangue derramado sobre a cruz do Calvário, pelo seu perdão, que foi abundantemente oferecido a cada um de nós. Então vamos baixar nossas cabeças nesse instante, vamos agradecer a Deus por sua graça e por sua misericórdia. Amado Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por este momento em que estamos aqui reunidos, este momento de celebração, lembrando a Tua libertação sobre nossas vidas, através do Teu sangue, Senhor, o Senhor que morreu em nosso lugar. Muito obrigada, Senhor, por ter vindo a este mundo nos trazer salvação através do Teu sangue que nos libertou e nos purificou dos nossos pecados. Nós te agradecemos, Senhor, por este sangue derramado pela vida dos surdos e pela vida dos ouvintes. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigada pela Tua presença aqui. Obrigada por este momento em que estamos lembrando, Senhor, daquele dia em que o Senhor se reuniu com os seus discípulos e distribuiu o pão e o vinho, dizendo que deveríamos fazer sempre isto em Tua memória. Através do Teu poder, Senhor, nós te pedimos que o Senhor dê a cada um de nós aqui sempre esta memória, que possamos lembrar, Senhor, que o Senhor nos perdoou pelos nossos pecados através da Tua misericórdia, e que se algum aqui, Senhor, se alguém aqui vier a esquecer do sentido verdadeiro deste momento de Páscoa, que o Senhor possa estar falando novamente, que este é um período de libertação, Senhor, pelos nossos pecados, pelo ato que nos deu a vida eterna nos céus. Obrigada por este momento em que estamos aqui com o pão e com o vinho, celebrando o Teu nome. Abençoa a vida de cada um. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Há um cântico muito lindo, muito antigo, e a equipe de louvor vai estar cantando conosco neste momento. Um cântico que fala sobre a cruz, a rude cruz que se erigiu, que se levantou. A cruz da qual nós escapamos, da qual fugimos, mas a cruz da qual Jesus não abriu mão para nos resgatar. Deixe-me dizer uma coisa, a Bíblia diz que Deus nos ama tanto, tanto, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nesse momento eu gostaria que você pegasse o pão, e você olhasse para ele, e lembrasse das marcas impostas injustamente sobre Jesus, e diga assim por Deus: a culpa era minha. Diga aí para o Senhor: a culpa era minha, Senhor. Diga para o Senhor: quem merecia ser ferido era eu. Diga isso ao Senhor. Mas Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Vamos comer todos juntos?
Paulo diz que semelhantemente Jesus tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. João nos lembra que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, com profunda gratidão pelo sangue de Jesus, vamos tomar todos juntos. E de pé, vamos cantar este cântico que exalta a Cristo Jesus, este cântico que nos remete à cruz. Vamos cantar este cântico como uma gratidão da nossa alma pelo seu sacrifício derramado na cruz do Calvário. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim. Sei pra mim atrativo sem fim, porque nele Ele me resgatou.
queremos, Senhor, colocar a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor, pedindo que esta canção seja uma realidade dentro de nós. Enquanto aqui vivermos, que não vivamos para nós mesmos, mas para o Senhor, que morreu, que ressuscitou, que nos deu a vida eterna. Bendito seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Todos vão se assentar neste momento. Vamos encerrar este culto solenemente, ouvindo uma última canção que tocará o nosso coração. Este culto não se encerra neste momento. Nós daremos sequência a ele no período da noite. Todos estão convidados para estarem aqui ou às 17 ou às 19 horas, para que possamos dar o desfecho deste momento tão especial, desta festa tão significativa para nós cristãos. Jesus
Que o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as consolações dos altos céus, sejam derramadas sobre nós, sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e sempre, em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe.